Eu quero compartilhar com vocês a palavra ressignificando a família, porque o tempo é um tempo novo e nós precisamos observar isso, que nossa família precisa ser dia a dia ressignificada, nós precisamos entrar no processo de ensino novo, de forma que nossos filhos estejam muito mais próximos do Senhor e entendendo a atitude deles. Lá em Romanos 12:2 tem a palavra: "E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." É muito legal este versículo, muito atual, e nós precisamos sempre estar falando esse versículo para nós mesmos, porque renovação da mente é fundamental para um bom casamento, para uma família sarada, para a família saber enfrentar o tempo novo. Jesus se importa com a mente sã e com o corpo bem cuidado. O estilo antigo de educação dos filhos precisa ser revisto, porque o mundo mudou, os perigos são outros. Não funciona mais a imagem do medo, a imagem que muitos aqui foram criados. Não funciona mais você simplesmente dizer para o seu filho que não pode falar determinada palavra, porque é palavrão. Ele quer saber o que significa esse palavrão. Então, é necessário que você seja esse pai ou essa mãe que explique a coisa para os filhos. Um dia, quando os meus filhos ainda eram crianças, um deles entrou em casa dizendo que ele estava nervoso porque um colega havia me xingado. Aí eu perguntei o que significa aquele xingo. Aí ele falou assim: esse xingamento, você sabe muito bem, mãe, o que significa, e eu não preciso falar. Mas você sabe o que significa? E aí ele não sabia, e eu fui explicar para ele o significado do xingamento, e ele ficou muito admirado. E aí ele entendeu que aquele palavrão nunca mais seria falado ali por eles e não faria parte do vocabulário deles. Você precisa, então, se preocupar com isso, ensinar os seus filhos o significado do que eles estão falando, não apenas proibir. Não é inteligente você fazer isso com seus filhos. Seus filhos estão muito à frente e eles precisam ter uma educação inteligente. Bom, agora você precisa pensar: o que você deseja para o seu filho? Você deseja que seu filho seja uma pessoa que no futuro vá saber resolver as questões sem ir atrás de você? Mamãe, papai. Ele cresceu, ele precisa saber enfrentar as questões da vida. Para isso, é preciso que você converse com o seu filho, que você nutra o solo intelectual dele, porque vai chegar um momento de muitas ideias novas lá na faculdade, lá no ensino médio, entre os amigos, muitas ideias ruins e que irão germinar na mente dele e irão formar novos pensamentos. E ele precisa estar preparado. A única forma de preparar o seu lar é entre o seu relacionamento, entre o relacionamento dos pais e dos filhos, um relacionamento cada vez mais aperfeiçoado. Porque muitas ervas daninhas chegam no jardim. Muitas ervas daninhas intelectuais vão chegar nos seus filhos. Mas se eles forem abertos para conversar com você, você vai poder conversar sobre tudo com eles. Isso é desenvolver um pensamento crítico, para que ele possa conviver com a cultura que o cerca sem ser prejudicado. Então, o lar é o lugar certo para isso. Por muitos anos, as crianças não eram priorizadas também na igreja. Falar um pouquinho da igreja. E elas se sentavam nos primeiros bancos, às vezes dormiam, às vezes recebiam até beliscões de suas mães, sem ao menos ter liberdade de irem ao banheiro durante os cultos. A maioria dessas crianças não permaneceram na igreja,
pois a igreja para eles significou um lugar muito desagradável, muito cansativo e sem sentido. Os que venceram continuaram, se tornaram líderes, alguns se tornaram pastores, outros líderes de crianças, e o resultado tem sido muito bom, graças a Deus. Mas isso foi uma obra puramente do Senhor na vida deles. A vida exige disposição dos pais para que eles possam educar bem os filhos. Pai preguiçoso, mãe preguiçosa não vai educar bem o filho. Nós vamos ler agora em Colossenses 2:8. Eu vou ler este versículo para vocês. Não permitam que os outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Olha que versículo forte, porque é muito grande o número de pessoas que são vítimas das vãs filosofias. E os nossos filhos recebem ataques constantes contra a fé. E por isso nós precisamos estar constantemente atualizando os nossos filhos e atualizando a nós mesmos. Hoje não existe mais aqueles ateus clássicos. Claro que existe, né, as pessoas mais antigas, mas nós hoje temos os novos ateus. A data que marca essa mudança cultural é 11 de setembro de 2001, porque toda mudança cultural tem um marco de alguma coisa que causou uma comoção geral no mundo, que marcou o mundo. Então, o marco dessa mudança é a data da queda das Torres Gêmeas dos Estados Unidos. E daí começou, então, um novo tempo, começou uma mudança na cultura. E os novos ateus têm essa data como marco. E o que eles acreditam? Eles acreditam que a religião promove a visão de uma visão fechada, uma visão prejudicial para a sociedade, e que a religião não é boa, e eles falam os defeitos das igrejas, porque as igrejas têm muitos defeitos mesmo, e eles firmam nesses defeitos. E essa filosofia começou através de 4 filósofos modernos nos Estados Unidos que escreveram livros e foram influenciando a sociedade. E então surgiram os novos ateus, que é muito comum os nossos filhos, quando estão na faculdade, contar para você que o colega dele não tem fé em Deus, crê que Deus é uma energia, mas não crê que Deus é esse nosso Deus, que salva, que transforma. E isso é um novo ateísmo. Nós precisamos, então, estar com nossa mente aberta, preparada para este tempo novo, para que nós possamos preparar a gente, preparar os filhos também. E para isso, nós precisamos levar nossa família a ter uma compreensão mais profunda da palavra. E para que a nossa família tenha uma compreensão mais profunda da palavra, é preciso que você prepare seus filhos desde criança. Então, talvez você esteja agora pensando, para mim vai dar tudo certo, porque eu fiz um planejamento e nesse ano eu vou fazer o culto doméstico com os meus filhos, pelo menos uma vez por semana. Mas olha, esse culto precisa ser bem preparado, porque se for aquele culto tradicional, que você só faz uma leitura rápida da Bíblia e ora com eles, não vai valer. Você precisa de preparar uma mesa de conversa onde seus filhos possam se sentar, fazer perguntas e você responder as perguntas. Outro dia você prepara um filme cristão que vocês possam fazer um comentário. Outro dia vocês
podem dar um texto para seus filhos lerem e eles mesmos comentarem os textos. Então, o culto doméstico precisa ser algo preparado, bem pensado, algo que conecte você com os seus filhos, porque eles têm uma geração diferente daquela que você foi criada. E você precisa, então, encontrar a forma desta conexão. Você é o discipulador do seu filho. E o discipulado tem que acontecer constantemente, em todas as situações. A forma que você, casal, vive é um discipulado. Da forma que eles olham para vocês, eles vão desejar um casamento futuro. A forma que o marido trata a esposa é um discipulado. A forma que a esposa se relaciona com o seu esposo é um discipulado. E então, no momento que os pais entendem esse princípio de discipulado, eles vão acertar muito na formação dos seus filhos. Porque os pais são sacerdotes. Os sacerdotes eram um elo de ligação entre o povo e Deus. E o pai é esse elo de ligação, os pais são. Então não existe método infalível que eu possa falar para você, olha, faça isso, isso, isso que vai dar certo. Mas existem alguns princípios que vão, se eles forem exercitados, praticados, eles vão alcançar o pensamento, o coração dos seus filhos. E isso vai fazer muita diferença na vida espiritual deles amanhã. Porque lá em 2 Coríntios 2,15 diz que nós somos o aroma de Cristo. E entre os que estão sendo salvos e entre os que estão perecendo. Então nós pais, para os nossos filhos, somos o perfume de Cristo. Nós somos os pregadores do verdadeiro evangelho para eles. Pregamos então com nossa vida, pregamos com nossas palavras, pregamos com o nosso amor, pregamos com o respeito. E nossa vida, nossas ações sobem como aroma agradável ao Senhor. E se você não prega com a sua própria vida dentro de casa, você está vivendo uma mentira, a sua vida é fake. Você está vivendo uma coisa e falando outra. E você precisa ser esse perfume agradável, porque é algo do Novo Testamento. No Velho Testamento, os pecados eram, para que a pessoa tivesse perdão de pecado, ela levava um sacrifício, um animal a ser sacrificado para o sacerdote. E ali não ficava um cheiro agradável. Cheiro agradável é hoje, quando nós podemos viver uma vida autêntica, para que os nossos filhos possam ouvir isso. E nosso filho, ele está sendo exposto a tanta coisa, e ele precisa de respostas. Ele precisa que você dê respostas para ele. Quando ele faz uma pergunta bíblica, você precisa dar a resposta. E se você não souber a resposta, o que é muito comum, pergunte ao seu pastor, procure na inteligência artificial, no Google, onde for, nos livros, mas procure a resposta para que você possa dar a seu filho. Às vezes você tem 5 anos, 6 anos, e ele tem perguntas muito inteligentes. E você precisa dar a resposta de acordo com a pergunta que ele está fazendo. E você é pai, e quando o seu filho é pequeno, você é um herói. E você tem as fases, né? Você primeiro é o herói, depois quando seu filho já é jovem, você é um modelo a ser seguido. E quando o seu filho é adulto, ele já não vai mais buscar o pai, não é comum ele ir buscar o pai para tomar uma decisão. Mas ele lembra de como seu pai faria, de como seu pai agiria. Então você continua sendo uma influência na vida do seu filho por toda a vida. E eu estou aqui falando isso para que você seja uma boa influência, uma boa lembrança no início da vida do seu filho e também no futuro, quando seu filho já for
adulto. Bom, eu queria que você pensasse agora na influência que o seu pai teve, ou a sua mãe, na sua vida, sobre você. Eu sei que muitos aqui têm muito boa influência, mas outros não têm boa influência. Mas é muito importante você lembrar isso, para que você pense: eu quero ser uma boa influência para os meus filhos. Eu quero deixar boas lembranças na mente deles. Porque no mundo nós temos muitas aflições, decepções, derrotas, mas em Cristo nós podemos renovar nossa esperança, nós podemos renovar a nossa fé. Nós necessitamos de Cristo para sermos consertados nos nossos relacionamentos e no nosso comportamento às vezes errado. E a forma que o nosso Deus nos ensina a consertar isso é através do perdão. Tem muitos pais que precisam pedir perdão para os seus filhos, porque foram grosseiros, porque não foram aqueles pais que deveriam ter sido. E sempre é o momento certo de você pedir perdão. Então, se você é um pai ou uma mãe que deixou a desejar, peça perdão para os seus filhos, para que eles possam ter essa restauração no coração deles. Só você mesmo pode fazer uma autoanálise, analisar a sua alma, analisar seu coração e ver o que você errou, onde precisa consertar, qual é o perdão que você precisa pedir, quais são as lembranças ruins que você pode ter deixado no coração dos seus filhos. Isso vai trazer paz para vocês. Isso vai trazer um tempo novo seu junto com a sua família. É claro, eles nunca vão se esquecer, mas eles não vão mais lembrar disso com nenhum ressentimento no coração, porque você pediu perdão. Por isso é muito importante. Eu gostaria que agora você tirasse um momento para orar com sua esposa, orar com seu marido e dizer isso para o Senhor. Dizer o que vocês querem ser pais melhores, que vocês querem ter um relacionamento melhor um com o outro, dizer que vocês estão dispostos a deixar que o Senhor venha curar a sua alma e venha trazer um tempo novo para o relacionamento de vocês dois e para o relacionamento com os seus filhos também, o relacionamento da família. É tempo da família ser restaurada. Isso é muito importante. Deus abençoe você. Um abraço. E agora, depois de uma palavra dessa, vamos aqui na conversa na prática, porque a senhora já está com filhos adultos, passou por todo esse processo de criança até a fase adulta. Eu hoje também já estou nessa fase de filhos adultos, mas qual que foi o diferencial, assim, para que eles crescessem sem falar um palavrão dentro de casa? Então... Ou falava, né? Não, eles não falavam mesmo. E eu vejo isso assim como graça de Deus na minha vida, sabe? Mas a gente explicava. Se falava um palavrão, a gente explicava o significado e por que não falar também, sabe? E no caso que eu citei, quando eu preguei, né, a palavra, ele chegou em casa falando que tinham me xingado. E aí eu falei: mas o que quer dizer isso? Você sabe o que quer dizer. Mas aí eu expliquei exatamente o significado daquela palavra e ele ficou muito admirado de saber o que significava aquilo. Porque aquilo não fazia conexão nenhuma com a sua vida. Não, conexão nenhuma com a minha vida. E eu perguntei: tem a ver com a minha vida? Não, mãe, claro que não. E eu falei: também não tem a ver com a vida da mãe do seu colega, porque ela trabalha o dia todo e ela é uma mulher que trabalha muito para trazer os mantimentos para casa.
Então, não é bom falar essa palavra, porque tanto eu, nem ela, e mesmo se fosse, nós não temos que falar isso, porque cada um toma conta de sua própria vida. E eu fui explicando para ele. Mas ele ficou muito admirado. Eu falei, agora, volta para brincar e conta para o seu colega o que significa essa palavra. Aí ele voltou, sabe, tipo um trunfo nas mãos, porque ele tinha algo ali muito aquela hora ele tinha autoridade para falar, porque ele tinha conhecimento. Né? E era muito extravagante para ele, porque ele nunca imaginava o significado daquele palavrão. Então eu acho que é importante mostrar o significado. Não adianta falar, vou lavar sua boca com sabão, quem gosta de palavrão é o diabo, igual a mãe fala, sabe? Algumas mães falam. Não adianta, você tem que ensinar. Seu filho é inteligente e nós vivemos num mundo onde as crianças precisam aprender as coisas certas. E tudo tem se renovado, né? Então, a forma de ensinar também, ela precisa ser renovada. E a gente pode pensar nisso como os cultos domésticos, os cultos que a gente faz em casa. Porque isso pode ser ensinado no momento que aconteceu, sim, mas também pode ser usado um momento de um estudo para que ele possa aprender isso. Então, vamos imaginar aqui, da fase que seus filhos eram pequenos para a fase atual. Houve mudança na forma desse culto doméstico, na forma desse ensino? Não, tem que haver mudança à medida que a criança vai mudando. Por exemplo, quando é bebê, hoje tem muitas bíblias para criança, sem palavras, só com figura, e os pais podem sentar ali com aquela criança de 1 aninho, que na hora de dormir, por exemplo, eles gostam muito. E o pai ou a mãe senta com o livrinho, vai mostrando, a criança vai aprendendo. Depois que ele vai crescendo, já vai ler história. E tem as bíblias que tem os textos, as gravuras. Depois, à medida que ele vai ficando maior, já pode ver um filme, já pode ver algo assim que explica as coisas da Bíblia, sabe? Tem muito hoje explicando as evidências do Poço de Siloé, por exemplo, né? Aí vai lá ver os filmes das ruínas. Isso tudo vai trazendo um conhecimento mais profundo. E o culto doméstico que você falou, ele precisa ser também bem preparado. Não pode ser uma obrigação ali do dia, né? Toda segunda-feira, tal horário, aquilo, e aquilo se torna religiosidade. E não tem valor. Tudo que se torna religiosidade não tem valor. Ele precisa ser algo que tenha valor. Mesmo que seja toda segunda-feira naquele horário. Mas um dia você vai fazer um tipo de atividade, outro dia outro tipo. Deixar que os filhos perguntem, e se você não tiver resposta, você promete que na semana que vem vai ter aquela resposta. Você vai em busca. Assim. É assim que acontece, né? E isso tudo é uma preparação para a vida adulta. E para a gente encerrar esse conversa aqui na prática, aí eu queria já dar um salto, porque a gente sair aqui desse momento de infância e a gente ir lá para o filho, onde ele vai desbravar o mundo aí, e como ele ser independente, como ele ser uma pessoa que vai enfrentar os desafios de forma com aquilo que ele aprendeu ali na sua casa. Que você, com seus filhos, por exemplo, porque hoje a gente sabe que todos eles são pessoas que têm as suas próprias vida, suas próprias realizações. Isso, as próprias decisões. E qual que é o caminho para o filho chegar nesse ponto? Porque eu criei os filhos dessa forma que eu estou falando, não que eu acertei em tudo, porque quando eu dou testemunho, eu dou os testemunhos bons. Quando meus filhos dão testemunho, eles vão
parte. A parte negativa. Aí a gente ouve que tem tênis sendo jogada. Chinelo voando. Chinelo voando, sapato sendo jogado da janela. É verdade. Porque toda mãe tem estresse também. Ninguém olhando para mim assim, pensa, nossa, ela foi perfeita. Não, eu fui perfeita, isso foi normal. Normal, né? A gente entende. Então, se eles estivessem aqui, eles estavam fazendo a maior confusão nessa conversa, porque eles iam querer que eu contasse falasse também essa parte, né? Tá certo. Por isso que eu tô jogando um pouco aqui para ver se sai também essa parte. Pois é, mas o que é importante é falar a verdade, sabe? Se você falar a verdade para os seus filhos, desde quando eles são criancinhas, por exemplo, tem mãe que mente, que sai escondido do filho para o trabalho. E quando o filho pequenininho percebe, a mãe já não está lá mais, já não está mais em casa. Ela mentiu. Ela mentiu para o filho. Ela falou, mamãe está aqui, mas aí quando o filho observa, ela não está. E ele fica com aquele sentimento de abandono. E a mãe fez isso porque o filho chora toda vez que ela vai sair. Não tem problema chorar. Ele vai chorar, mas ele vai ver a verdade. Vai chegar um momento que ele não vai chorar mais, porque ele sabe que a mãe tem que sair para o trabalho. Porque ela vai explicar, não, a mamãe tem que trabalhar, porque é preciso e tal. Tem muitas mães que criam seus filhos sozinhas. E elas precisam de fazer tudo. Elas precisam de trabalhar para trazer o sustento para casa. Eu entendo. Você entende, né, Ana? Elas precisam falar sempre a verdade para os filhos. Porque ela vai criando filho que também vai falar a verdade para ela. Então, até o Sinomar pregando, eu até me assustei essa semana que ele estava pregando. E ele falou, Noemi sempre falou a verdade para os filhos, e os filhos até hoje falam a verdade para ela. É verdade. E eu falei, nossa, mas por que ele deu esse exemplo aqui agora, né? Mas eu acho que ele admira isso, porque meus filhos são adultos e quando eles passam por algum momento assim, que normalmente o filho não falaria para os pais, para não dar preocupação, alguma coisa, eles marcam comigo, e eles vão e conversam comigo e contam o que aconteceu. Mas eles falam, olha, eu estou te contando porque você vai ficar sabendo. E eu quero que primeiro você fique sabendo por mim. Porque sempre houve essa sinceridade entre nós. E eu não sei se eu respondi a pergunta, mas é vivendo mesmo o dia a dia de uma forma autêntica que nós discipulamos nossos filhos. Não sendo perfeitos. Mas eles também vão entender que tem os estresses, que tem os momentos assim, que eles têm que sair correndo para não serem atingidos, para a própria sobrevivência deles, mas que a gente está tentando acertar. E nada que o perdão não resolva, sabe? Se você, como mãe ou como pai, faz algo que precisa ser pedido perdão, é necessário que isso venha esse momento. Então deixa pra gente uma mensagem final para as mães que estão começando aí essa trajetória de mãe e para aquelas também que já estão no meio da caminhada. Bom, eu acho que o melhor é você não querer ser perfeito, porque ninguém consegue, mas é querer melhorar sempre. E sempre que você vai ter esse propósito de melhorar, você vai melhorar. Mas tem momentos que você vai fazer tudo errado. E nesse momento é que eu sugiro que você fale para os seus filhos. Olha, a mamãe, no caso, ou o papai, não é perfeito. Nós erramos porque nós somos pessoas. E na sua vida também você vai errar muitas vezes. Mas eu quero pedir perdão por esse deslize, por aquelas palavras que eu te falei. Eu estava num momento de extremo estresse. Eu quero que você me perdoe. Vem cá, eu quero te dar um abraço, eu quero te dar um beijo. Você me perdoa por isso? Então, vamos começar de novo. Pode ter certeza que eu vou fazer o meu melhor. E assim você vai também gerando isso no seu filho. Eu creio que sim.